Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre seres vivos e vírus. Todos os seres vivos possuem características que os tornam, que os classificam dentro desse grupo de seres vivos, portanto, né? Primeiro de tudo, eles têm organização celular, tá? São formados por pelo menos uma célula. Todos eles possuem uma composição química de compostos orgânicos, inorgânicos, íons que vão compor esse ser vivo. Todos os seres vivos também possuem metabolismo, ou seja, um funcionamento próprio, né, que os permite, né, respirar, fazer digestões, fazer processos dentro da célula que o tornam como um ser vivo. Todos os seres vivos também se reproduzem de duas maneiras básicas, sexuada ou assexuadamente, com particularidades dentro de cada um desses tipos de reprodução. Todos os seres vivos, eles têm hereditariedade, possuem material genético, e aí as informações são passadas assim de descendentes para os seus filhos, eles passam de geração em geração essa informação genética. Todos os seres sofrem processos de evolução, de mutação no seu DNA mesmo, com consequente adaptação. A adaptação é necessária, que aquela mudança proporcionou, por quê? Porque se não se adaptar, esse ser vai sofrer provável extinção ao longo do tempo. Todos os seres respondem a estímulos e esses estímulos fazem com que o ser reaja de alguma maneira. E também todos os seres crescem, ou seja, a partir do momento em que há a fecundação até o momento em que atinge a fase adulta, ele passa por diversas fases, podendo nesse processo sofrer ou não a chamada metamorfose. Então aqui trouxe um diagrama para vocês com todas essas características e a gente vai desmembrar e analisar algumas delas, não todas. Muito bem, gente. Todos os seres vivos possuem organização celular e a gente vai ter as formas que são os procariotos ou procariontes, que são seres que não têm um núcleo organizado e, portanto, o material genético dessa célula está disperso no citoplasma, e temos também aqueles seres chamados eucariotos, que têm um material genético organizado, né, dentro de uma membrana nuclear, a carioteca. Esses seres, eles podem ser também tanto unicelulares quanto pluricelulares. Se ele for unicelular, ele já está na condição de ser considerado um ser vivo, porque ele tem pelo menos uma célula. Todos os seres vivos se desenvolvem e dentro desse desenvolvimento a gente vai dizer que eles nascem, eles crescem, eles reproduzem, eles envelhecem e eles morrem dentro de um ciclo vital. Muito bem. Então, dizendo ali, todos os seres vivos crescem. O que significa isso? Que ele aumenta de tamanho e massa em fases diferentes da sua vida, desde, como eu falei, lá da fecundação até a fase adulta. Todos os seres têm metabolismo, podendo ser autótrofos, ou seja, ele produz o próprio alimento, como, por exemplo, as plantas fazem fotossíntese, e os heterótrofos, que não produzem o próprio alimento, então eles precisam buscar no meio esse alimento e, portanto, eles, né, agem dessa maneira. Aqui, com relação a isso, todos os seres também se reproduzem, aí, como eu falei, de maneira assexuada, onde ele se duplica, ele cria um broto, alguma forma de ele se copiar, ou de maneira sexuada, que há a fusão de gametas, a variabilidade genética e tudo mais, tá? Todos os seres aumentam de tamanho e massa, todos os seres respondem a estímulos, portanto, eles vão ter estruturas sensoriais que vão permitir com que ele sinta os estímulos do ambiente. Todos os seres evoluem, adaptam-se e também sofrem modificações constantes ao longo da sua história evolutiva. A nível de organização dos seres vivos, o que nós temos, gente? Nós temos, da menor forma, a célula. Essa célula seria a unidade básica, que ela vai ter as organelas. As células se agrupam em tecidos, os tecidos em conjunto formam órgãos, os órgãos formam sistemas que vão formar o organismo. O organismo, o conjunto de organismos da mesma espécie formam uma população que convive numa comunidade e recebe fatores abióticos formando um ecossistema. O conjunto dos ecossistemas na Terra vai formar a chamada biosfera. E os vírus, que muitas pessoas não consideram seres vivos, por quê? Eles são seres acelulares, não são formados por nenhuma célula e sem metabolismo. Então, nesse vídeo falamos assim sobre seres vivos e os vírus. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Valeu!